Bom dia, você está assistindo a devocional da Primeira Igreja Batista de Teresópolis. Quando parece ser tarde demais. Há um naufrágio muito conhecido na nossa história do Titanic. Alguns contam que a sua colisão com o iceberg ocorreu às 11h14 da manhã. Porém, o SOS só foi emitido quase uma hora depois. E essa demora do pedido de socorro custou centenas de vidas, pois a ajuda acabou chegando tarde demais. Parece que passamos por essa sensação o tempo todo nesses dias. Parece que o socorro que precisamos não chega. Tudo é muito mais urgente. Todos os dias se tornaram críticos para nós, ou pelo menos para alguém que nós conhecemos. Ou pior, experimentamos aquele momento terrível, quando amargamos a dureza de que agora já é tarde demais. No Evangelho de João, no capítulo 11, é narrado a morte e ressurreição de Lázaro, que é um evento especialíssimo para aquela família, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. É também um momento especial para nós que estamos vivendo dias como os dias de hoje. No diálogo de Marta e Jesus, quando Jesus está chegando até aquele local de luto, Marta começa dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É o mesmo sentimento de socorro tardio. Mas Jesus tem algo para nos ensinar nesse texto a respeito sobre o tempo de resposta de Deus aos nossos gritos de socorro. A primeira coisa que Jesus quer ensinar para nós é que nós temos a nossa agenda e Deus tem a dele. Porém, essas agendas elas se coincidem por meio do amor e graça de Deus para conosco. Ele não leva em conta o nosso tempo. Eu lembro de Romanos capítulo 8, 38, ele fala sobre o tempo da seguinte forma. Ele diz que nem o tempo presente e nem o futuro pode impedir a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa manifestação do amor de Deus nos socorre e nos une a Ele. O amor de Jesus também é manifestado nesse relato da ressurreição de Lázaro, lá no verso 34, 35 e 36, quando Jesus pergunta onde colocaram o corpo. E eles indicaram para Jesus e falam: Senhor, vem e vê. Jesus, nesta hora, ele chora. E os judeus comentam: vede como ele o amava. Me faz lembrar de uma outra manifestação de um amor de Deus de maneira muito particular, quando Maria Madalena está no túmulo e ela está chorando. E em João 20:15, Cristo pergunta: por que chora? Em seguida, mediante a reação de Maria, ele diz para ela: não me detenha, pois ainda não subi para o meu Pai. Está no verso 17. Aqui, Jesus viu o sofrimento de Maria e talvez ele tenha parado o que estava para fazer, se voltou para consolá-la, para depois subir ao Pai. A agenda de Jesus se coincidindo com o nosso grito de socorro, com o nosso sofrimento, por intermédio do seu amor e misericórdia e graça para conosco. Jesus nos ensina também que para o mundo, a morte determina a derrota do socorro, a derrota da ajuda. Mas Cristo derrota a morte. Conforme o diálogo de Marta e de Jesus vai se decorrendo, Jesus ele fala o seguinte, lá no verso 23, o teu irmão ressuscitará. E Marta lembra dos ensinos de Jesus, dizendo o seguinte: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E Jesus reafirma isso, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que viver e crer em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? O próprio texto de João, o relato que nós falamos agora, sobre Maria Madalena no túmulo de Jesus, ele é o relato claro de que Cristo ressuscitou e venceu a morte. Mas é importante lembrar que
Jesus de fato ressuscita Lázaro naquele dia, mas por causa da multidão presente, porque Jesus queria que eles entendessem que o próprio Cristo era o enviado de Deus, está lá relatado no verso 41 e 45. Porém, Jesus vence a morte de maneira definitiva para nos dar uma ressurreição superior à ressurreição de Lázaro, que é a ressurreição para a vida eterna, a imortalidade junto à glória de Deus. E essa ressurreição que está na mente de Marta, e é reafirmada por Cristo Jesus no verso 25, o que torna a ressurreição de Lázaro naquele dia um bônus sobre um problema menor para Cristo, pois o maior problema seria resolvido na sua cruz e no seu sepulcro vazio, por meio da sua vitória completa sobre a cruz. Em 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz: no momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agulhão? O socorro de Cristo nunca chega tarde. A despeito do nosso senso de urgência, do nosso grito de socorro, nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus, do socorro de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8,38 diz isso. Cristo já nos socorreu, meus irmãos, diante do nosso maior problema, que é a morte eterna. O seu eterno amor foi manifestado por meio da sua entrega na cruz em nosso lugar. Termino com o Salmo 46, do verso 1 e o verso 7, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus em Cristo é o socorro certo no momento certo. Tenha um abençoado dia.